cada aula, interagir em qualquer momento, sempre é bem-vindo, tá? Pelo chat ou abrir microfone e falar, sintam-se à vontade. Boa noite. Professor Pedro e eu vamos interagindo aqui durante a aula. A aula de hoje é sobre Platão, né? Um dos filósofos mais importantes. Então, semana passada a gente não teve a nossa aula, né? Ficou aberto para oficina e tal. Então, relembrando que antes a gente falou sobre Sócrates, né? E a próxima aula será sobre Aristóteles. Esses três personagens aí, esses três filósofos, esses três pensadores são a base para todo o pensamento que a gente vai ver depois, tá? Certamente no Enem, infelizmente a gente não pode dar para vocês uma aula completa, uma aula que a gente gostaria realmente de explanar, né, todo aquele pensamento do Platão, né, e entrar ali, por que ele desenvolve dessa forma, né, explicar também o contexto, da onde ele tirou essas teorias, né, porque ele não criou sozinho. A gente sempre fala que a influência de outro filósofo é importante, ele vai lá e resgata pensamentos do Heráclito, do Parmenides, ele resgata os pitagóricos, ele obviamente sofre a influência de Sócrates e mesmo dos outros sofistas e da democracia ateniense que se movimentava naquela época. Então, o pensamento dele é uma construção, né, daquela época, e ele foi extremamente feliz em conseguir produzir isso. E a gente vai ver o reflexo desse pensamento depois, já em Aristóteles, né, depois a gente vai ter os neoplatônicos, ele influencia a escola dele, que ele criou, vai perdurar até o século V depois de Cristo, ele influencia Agostinho, e com isso toda a base da Igreja Católica. Para quem é espírita, umbandista, ele também acaba influenciando essa área também, porque o que a gente fala de pensamento sobre alma, sobre esse mundo que existe das almas, Kardec, por exemplo, mergulha de cabeça nisso e extrai muita coisa disso, né, além do positivismo. Então, não pensem que esse pensamento ficou perdido há 2.500 anos atrás, bem pelo contrário, esse é um pensamento que a gente tem hoje, né? É um pensamento atual. A gente discute isso hoje ainda, né? Ele influencia, as bases que ele deu influenciam até hoje. Então, vou trocar aqui, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre a vida de Platão, tá? Uma síntese, pensando realmente... a gente gostaria de explanar mais, mas vamos dar uma sintetizada para o que é para o Enem, né? Então, assim, é importante saber que o Platão, ali está a data provável, aproximada, que ele nasceu, que ele viveu, né, que ele morreu. Então, ele é de uma família aristocrática, né, ele foi discípulo de Sócrates, né, para quem estudou a aula passada, a gente sabe que Sócrates foi condenado à morte, foi envenenado, né, ele tomou cicuta, envenenado, morreu, mas foi uma decisão sua. E após a morte de Sócrates, ele sai em viagem, passa 12 anos, ele foi como soldado, ele foi estudar, ele teve várias aventuras nesse período, né? Ele inclusive foi vendido como escravo dentro desse período, conseguiu mostrar o seu valor, né? Ele não era um escravo de atributos físicos, ele era um escravo dentro de um reino, digamos assim, de uma cidade-estado diferente. E ele retorna, ele consegue sair de lá, ele retorna a Atenas e daí ele para, né, quando ele retorna a Atenas, ele vai estudar para o Enem. Não, brincadeira, ele funda a academia, né? Então, para vocês verem, a gente chama esse ambiente acadêmico, o ambiente de universidades, o ambiente de faculdade e tudo que vem com a graduação, pós, mestrado, né, o ambiente acadêmico. Isso é uma herança dele, né? Ele funda a academia em 388 a.C., e essa é a primeira escola de filosofia, tá? Ele foi, então, discípulo de Sócrates e ele foi professor ou mestre de Aristóteles, tá? Essa frase que eu coloquei, né, a alma do homem é imortal e imperecível, ela vai dar uma boa ideia do que é esse pensamento do Platão já, porque a gente vem falar a seguir. Pedro, tu quer colocar alguma coisa? Bem rapidinho, a minha câmera está fechada? Sim.
Eu estou tentando resolver aqui, não consigo. Enfim. Bom, eu acho que quanto à origem e história do Platão, basicamente isso. O que poderia ser acrescentado é que ele tem em torno de 35 obras, né? Aí tem discussão se teriam mais ou não, que as obras dele têm uma escrita peculiar, né? Que é sempre, geralmente elas são feitas de formas de diálogo, né? E na maioria delas, a figura central é sempre o Sócrates. Eu não sei se chegou a abordar na aula passada, que infelizmente eu não estava aqui. E aí ele vai tratando diversos temas da filosofia, e geralmente nos diálogos quem traz a resposta correta é o Sócrates, né? Quanto à academia, né, até no material que eu passei, que tu encaminhou, professor, ali tem a foto, ali era um ambiente bem lúdico, bem propício à reflexão. Ele, como era de uma família rica, ele construiu num jardim que ele acabou herdando, né? E era cercado de oliveiras, era um lugar bem reflexivo, bem propício ao pensamento. E até hoje no local é um parque lá na Grécia, e eles preservaram alguma parte, assim, tem algumas pedras e alguns locais que eram da época do Platão. Acho que é isso, professor. A ideia geral. É verdade, é bonita a foto mesmo, Pedro. Depois eu vou dar um jeito de incluir aqui até no meu. Pessoal, esse material que o Pedro construiu com muito amor e carinho para vocês, está disponível lá no Drive, tá? E a gente acha super importante, né? O Pedro tem uma maneira de colocar, eu tenho outra. E se vocês ali pararem para ver, os PDFs são bem feitos, assim. Vocês têm 2 tipos de resumo. Depois tem uma apostila também com os dados, lá tem todas as obras, por exemplo, né, ou principais obras, e o Pedro colocou isso também, de bibliografia do Platão. Então, assim, ó, se vocês se dedicarem um pouquinho depois a dar uma estudada e fazer um resumo, né, um mapa conceitual ali, que é uma coisa bem interessante, se cada um fizer um mapa conceitual de cada aula que a gente for passando para vocês, vocês vão conseguir fazer uma revisão depois, assim, para os estudos e revisar, e vai conseguir completar essa nossa aula, né, na compreensão, ter 2 tipos de visões, 2 tipos de PDF, bem resumidos, bem completos. Eu recomendo mesmo que façam isso. Eu reitero a minha desculpa da câmera fechada, Michael, estou tentando aqui não conseguir, mas eu acho que o grande diferencial dessa aula mais dialogada que a gente tenta passar, Michael, é que os nossos materiais eles se complementam. Eles são bem ricos, assim. E se eu pudesse dar uma dica, eu daria para eles lerem, né, O Mito da Caverna, né, eu acho que é indispensável nós vamos falar sobre ele no final, sem dúvida, não podemos, né? Sim, e o Banquete também é uma obra que eu acho interessante ler. Até os slides têm 4 questões ao final, eu não coloquei a resposta, e quem quiser me pede, manda, procura, a gente compartilha ali no grupo. O Pedro está colocando sempre para vocês questões ali, né? Ele acha interessante colocar as questões, eu acho uma boa também. E daí, quem quiser testar lá o seu conhecimento com as questões, tenta responder, depois pede para o Pedro Gabarito, o Pedro lança, né, Pedro? Eu boto ali no grupo mesmo de todos. Então, tá. Vamos passar, então, para as teorias, tá? As teorias de Platão, né? A principal teoria dele é a teoria das ideias, que ela inicia na obra Fédon, né? E ela relata uma cisão de mundo, né? O que seria essa cisão de mundo? Entre o mundo sensível e o suprassensível. Olha só, vai ter vários tipos de termos para isso, tá? Então a gente pode falar em mundo suprassensível, mundo invisível, mundo inteligível ou mundo das ideias. Qual é a questão, tá? Existe o mundo visível, tá? Que é o mundo que a gente consegue tocar, que a gente consegue ver, que a gente sente as coisas, o paladar, o toque, o odor, enfim, todos os nossos sentidos, e que seria um mundo, para Platão, de reflexos, um mundo de sombras, tá? E o outro mundo, que seria o mundo invisível, o mundo inteligível, o mundo suprassensível, é o mundo das ideias, tá?
vou dar uma explicação um pouquinho mais além sobre isso. Vamos falando sobre isso. Tá? Nesse mundo suprassensível ou invisível, a gente tem a nossa alma, que é uma alma imortal, né? Que viveria neste local. Olha só, então, quem conhece um pouco de outros tipos de doutrinas, mesmo vamos falar de vários tipos de religião para fazer uma analogia bem simples, né? A religião cristã é muito baseada nisso, né? Onde a gente teria lá o céu, digamos assim, né? Então lá eu tenho minha imortalidade da alma. A diferença é que para Platão, nós viveríamos naquele local através da nossa alma, né? E depois viríamos, na nossa encarnação, nós encarnaríamos nesse mundo sensível, acontecendo um processo de perda, de esquecimento, né? De amnésia, digamos assim, quando a gente chega nesse mundo, né? E a gente perde essas referências. E através da inteligência, da dialética, né, da dialética utilizando o raciocínio e a inteligência, a gente alcança esse mundo das ideias, o que seria uma preparação para a morte, tá? Na morte, quando ocorre a morte, né, ou esse processo de se preparar para a morte, que seria a tua relação com o corpo e a alma, voltar para o mundo sensível, para o mundo, perdão, para o mundo invisível, inteligível, suprassensível, nós viveríamos um processo de reminiscência, tá? Então, essa palavra, reminiscência, né, ela é muito atrelada à teoria das ideias de Platão, que seria o processo dialético, raciocinar, através da inteligência, nós encontrarmos virtudes para descobrir sobre esses conceitos que a gente tem, né? Sobre o nosso mundo, a verdadeira realidade percebida pelo pensamento, tá bom? Então, se dá mais ou menos... Pedro, quer colocar alguma coisa? Não, perfeito, professor. Tá. Então, ela vai se dar mais ou menos como, tá? Então, aqui um esquemazinho que a gente tem, que seria assim, ó, o mundo real, o mundo de verdade, para Platão, é o mundo das ideias. Lá estão contidas as formas e as ideias de tudo, como se somente a tua alma pudesse alcançar esse local, tá? Quando a gente nasce, quando nascemos, os conceitos dessas formas e ideias em nossas mentes, né? Nós nascemos com elas, ou seja, é inato. Isso é importante, tá? Então, o conhecimento é inato. O conhecimento está dentro de nós. Nós temos acesso ao conhecimento. Nosso conhecimento não é empírico. Não é observando o mundo que a gente conhece. Pelo contrário, nós já conhecemos tudo, nós apenas sofremos de amnésia e, através da razão, nós vamos aprimorando o nosso pensamento, né? Ou seja, relembrando em nossas mentes, tá? O mundo ilusório em que vivemos, esse mundo dos sentidos, ele apenas contém cópias imperfeitas daquele mundo das ideias, tá? Então, nós reconhecemos as coisas do mundo porque conhecemos que são cópias, reconhecemos que são cópias imperfeitas daqueles conceitos, tá? Tudo nesse mundo é uma sombra de uma forma ideal. Tá, ficou complicado? Vamos deixar mais fácil isso. Vamos trocar ali. Então, vamos falar numa maçã, tá? Se a gente pegar isso aqui do lado, se eu pedir para vocês, todos vocês, pensem numa maçã. Pensem numa maçã perfeita, tá? E aqui eu botei apenas uma ilustração do que seria, talvez, essa maçã perfeita, tá? E ao lado, depois eu botei algumas outras fotos de outras maçãs. Se vocês forem no mercado e eu disser assim, escolham uma maçã perfeita, me entreguem a maçã perfeita, todo mundo teria dificuldade, né? Porque, aquela ali é verde demais, ou aquela ali tem uma pinta diferente daquela outra, aquela ali tem uma parte mais esbranquiçada, ela não é homogênea, uniforme em sua coloração, ou ela tem um machucadinho, ou ela é meio disforme, ela não tem a forma perfeitinha que eu acho que a maçã deve ter. Mas, quando a gente olha no balaio, reconhecemos todas como maçãs. Então é isso que o Platão quer dizer. Por mais que eu diga para vocês, pensem numa maçã, vocês vão saber, vão pensar na maçã perfeita. Mas,
mesmo que as daqui sejam imperfeitas, nós iremos reconhecer todas elas. Então, essa é a teoria da reminiscência de Platão, onde a gente consegue, através da nossa razão, reconhecer nas formas imperfeitas, nessas sombras, nesses reflexos, aquela ideia, aquela forma perfeita que nós temos na mente. Eu poderia falar para vocês sobre um cachorro. Olha, pensem sobre uma forma perfeita de cachorro. Aí alguém me diria, mas qual raça? Mas a gente consegue reconhecer todos os cachorros através da palavra cachorro. A gente tem uma ideia do que é um cachorro, né? Mesma coisa eu poderia dizer um cavalo. Pensem no cavalo perfeito. É a gente pegar um carro, ir no campo ali, olhar os cavalos e não encontrar esse cavalo perfeito, mas reconheceríamos todos como cavalos. Pedro, acrescenta, por favor. Todos os objetos, portanto, que a gente olha, que a gente compreende, em realidade eles não são reais. Eles são apenas uma imagem, aquilo que a gente compreende como sendo, mas o verdadeiro objeto é aquele que está no mundo das ideias. A verdadeira forma perfeita e o verdadeiro sentido está lá. A gente é uma cópia imperfeita, tudo que existe é uma cópia imperfeita do que existe no mundo das ideias do Platão. Em realidade, a gente quando a gente vier a falecer, quando a gente morrer, a gente voltaria para esse mundo que é o real. Aqui é somente uma projeção, como se fosse aqui uma projeção, a alma dentro do corpo, ela está projetada numa cópia, o indivíduo está aqui, mas ele só consegue, o sentido dele, a sensibilidade dele, nessa existência, ela se dá porque ele conhece o que é realmente verdadeiro e como as coisas são, que seriam no mundo das ideias. Tá? Então, todas essas formas, essas essências, elas não seriam aquilo que realmente é. Tá? A gente pode usar o exemplo da maçã, tem muitas mesas, ela só é uma ideia, ela é um pedacinho do que realmente é uma maçã, do que é uma mesa, do que é uma cadeira. Porque a perfeição só existe no mundo das ideias, que é aonde a nossa alma, quando se desprender do corpo, retorna para lá. Isso. Então tá. Então aqui, com esse pensamento de Platão, né, a teoria das ideias, ele junta dois pensamentos. Eu falei para vocês que ele saiu em peregrinação após a morte de Sócrates, e aqui a gente tem, nessa teoria das ideias, a fusão de dois tipos de pensamentos, tá, pessoal? Ele pega o pensamento do Heráclito, o Heráclito falava no devir, é aquela aula que a gente falou, que o professor Pedro falou do rio, né? Mesmo a pessoa não se banha duas vezes no mesmo rio, porque nem ela, nem a pessoa é a mesma, então o que torna ela ser ela, né? O que torna ela única é o devir, é o vir a ser, é o que ela é. E o Parmenides, com a questão da permanência, do uno, né? Então, ele faz uma junção dessas duas coisas, do devir, do vir a ser, o que ele está sendo ali, né? Então, no mundo aqui das coisas sensíveis, ele está projetando através da reminiscência, e o permanente, né? O uno seria a alma. A alma seria a realidade para Platão, tá? Então, nessa teoria do Platão, antes da gente passar para a teoria da caverna, Platão também ele se ocupou, e um dos principais livros de Platão é a República, né? E na República ele deixa claro toda a sua insatisfação com a democracia ateniense no local, e por ter, digamos assim, matado Sócrates, né? Ou por ter julgado Sócrates, e a punição foi que ele tinha duas opções, ou sair da cidade ou tomar o veneno, e acabou tomando veneno, enfim. Então ele não se recupera daquilo de forma alguma. E a democracia ateniense, ela tinha 501 pessoas que poderiam votar. Claro que existiam mais cidadãos. Então existia um processo um pouco complexo de sorteio para que todo cidadão pudesse participar das escolhas da cidade. Então, para Platão, isso não era justo,
porque certos cidadãos, eles não se ocupavam do pensamento, né? Eles apenas viviam de forma irrefletida, como Sócrates havia citado antes, se uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. O Platão criticava isso, então ele criticava que certas pessoas que eram irracíveis, que se ligavam somente aos sentidos e não a uma contemplação, faziam escolhas erradas. Então, a democracia ateniense para Platão, na verdade, a política ele enxergava como se houvesse um rei filósofo, ou por filósofos, tá? Mas esse rei filósofo, de uma certa forma até meio totalitário na ideia de Platão, porque ele iria decidir quase tudo, ou alguns filósofos de uma forma aristocrática iriam decidir quase tudo, ou tudo, porém de uma forma abnegada. Ele não poderia tomar decisões pensando em si. Se esse cara realmente é um filósofo, ele vai abnegar do mundo, né, das coisas materiais e vai se dedicar apenas ao mundo inteligível, né, apenas o suprassumo, que seria o bem de todos, né, a justiça. Né, o suprassumo seria a justiça, que seria uma cidade que traria o bem para todos. Essa é a ideia de política para Platão, e ele é o primeiro que traz esse termo. Isso é muito importante. Claro, a gente vai ter uma teoria política realmente em Aristóteles, e isso vai ser uma mudança brusca, tá? Mas ele traz na República, ele é o primeiro a explanar sobre política mesmo, né? Então isso também é muito importante, né? Então, saber que ele era um crítico da democracia ateniense por causa de Sócrates, saber que ele defendia um rei filósofo, porque ele achava que as pessoas tinham que raciocinar, né? E que as pessoas não raciocinava o suficiente, porque senão elas não teriam feito o que fizeram com Sócrates, que só queria que as pessoas pensassem. Certo? Pedro, quer colocar alguma coisa sobre isso? O rei filósofo é aquele que ele amava a verdade, ele amava o que era correto, né? O que eu acho importante também acrescentar quanto à política é a questão da divisão de classe do Sócrates. Ele dividia a sociedade em 3 classes: a dos trabalhadores, artesãos, carpinteiros, né? E cada classe para ele, tá? Ela era estruturada, ela tinha uma estrutura de apetite, espírito e razão da alma, né? Aí teriam esses produtores, que eram os trabalhadores, teria os guardiões, que seriam os protetores, os guerreiros, né? Os aventureiros, os corajosos, e teria essa parte de guardiões, seria como se fosse a alma da sociedade, e os governantes, que exerceriam a razão, né? Ele tinha uma utopia de uma república igualitarista, né? uma ideia de igualdade, mas a ideia de igualdade para ele é diferente da que a gente entende hoje, né? A sociedade foi se transformando, dentro da concepção de Estado que eles tinham, né? Ele tinha uma ideia de igualdade absoluta entre homens e mulheres. Ele entendia na questão da educação também. A academia tinha 2 mulheres que se destacaram, que se tem registro, até onde eu sei, professor. Eram 2 alunas que participaram, né? E quanto à política é isso, professor, da República. Isso. Então a gente falou até agora sobre Platão, teoria das ideias. Deixar bem claro que existe um certo dualismo, né, entre o corpo, a alma, a matéria, né, corpo, matéria, né, alma, espírito. Então, corpo, matéria, sensação, sentidos, né, a alma, o espírito, a inteligência, a razão, tá? A ideia. Então, toda a ideia, todo o conteúdo de Platão, ele é sobre isso, sobre uma dualidade que se tem, tá? Entre o que é o mundo real, que é esse mundo das ideias, e essas sombras que a gente tem aqui. Para exemplificar bem isso, Platão construiu, dentre tantas, ele tem
várias alegorias, não tem só essa, né? Mas eu acho que essa é a mais conhecida, tá? Vocês podem tirar daqui outros exemplos, né, de cultura popular, que depois vocês podem trazer, mas vocês, né, vou citar 2 exemplos aqui. Tem uma série chamada Black Mirror, tá? E daí lá tem algum daqueles episódios é baseado totalmente na caverna do Platão, né, da alegoria do mito da caverna, tá? Que é o 15 milhões de méritos. Depois vocês podem olhar, é um que as pessoas têm que pedalar olhando uma TV, tá? Aí quem quiser procurar depois, é bem legal. Vamos falar então sobre a alegoria do mito da caverna. Então vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó, que nós vamos ter esse desenho onde nós temos algumas pessoas segurando alguns artefatos, uma lareira, né, um fogo atrás, e pessoas acorrentadas, não sei se fica bem visível ali para vocês, né, vendo essa reprodução que o fogo faz, né, criando as sombras ali na parede. Então aqui, ó, imagine uma gruta, aqui está bem explicado para vocês. Imagine uma gruta, dentro dela, há muito tempo, alguns homens estão presos pelos pés e pescoços. Ou seja, eles estão totalmente imóveis ali, né? Eles estão presos pelos pés, pelas mãos, pelos pescoços, eles não conseguem sair daquele local. Eles só conseguem olhar para a frente, certo? Eles não olham nem para o lado, é bem escuro. Atrás deles há um muro, e mais além, uma fogueira acesa, tá? Os homens que vigiam o fogo produzem umas imagens que ultrapassam o muro e se projetam na parede da gruta. Os prisioneiros acreditam que as sombras projetadas são a realidade, porque é só isso que podem ver. Um deles, por acaso, consegue se libertar das correntes e vai até o exterior da caverna. De princípio, né, inicialmente, o sol cega os olhos, arde, causa dor, mas pouco a pouco ele vai começando a entender, se acostumando com a luz e entendendo que aquilo ali realmente é a realidade. E que não é aquelas sombras que ele via na gruta. Que o mundo lá fora é a realidade e não as sombras, e não aquele local que ele era preso. Então é uma alegoria, um experimento de pensamento. Então, quando ele volta, tá? Vamos voltar aqui para a imagem. Ele tenta voltar para a caverna, tá? E ele tenta soltar os colegas dele. E ele fala para eles que o que eles vivem é falso, que aquilo não é real, né? E ele, quando ele solta os outros colegas dele, os colegas não acreditam nele e matam ele, dizendo que ele estava mentindo, inventando coisas. Então as pessoas, elas acreditam no que elas conseguem ver, né? Essa é a alegoria da caverna, né? Então até vamos passar aqui por uma brincadeira aqui. Imaginem várias pessoas presas num grupo de WhatsApp. Se algumas delas conseguissem fugir e trouxessem verdades do mundo exterior, seriam tidas como mentirosas e cobertas de porrada. E é mais ou menos isso que a gente tem hoje. Pedro, tu quer explanar um pouquinho mais? Eu particularmente acho o Mito da Caverna um dos textos mais fantásticos que tem. Ele é atemporal. Ele foi escrito por Platão há muitos anos atrás e hoje em dia cada vez parece que ele é mais presente, né? Eu vejo quanto a gente se torna prisioneiro em nossas cavernas, porque os prisioneiros somos nós, que cada vez somos mais alienados de todas as formas, cada vez ficamos mais alheios à verdadeira verdade, se pudesse usar essa expressão, né? E o sentido na expressão da caverna, né, uma das interpretações que se dá é como se fosse o nosso corpo, como que os nossos sentidos nos levassem ao engano, né? Porque eles estão ali presos, os sentidos deles trazem aquela imagem, aquela única visão que eles têm como verdade absoluta. E através dos sentidos a gente pode ser iludido a não reconhecer o que realmente existe, né? E essas sombras, né, por vezes são distorções que se colocam, distorções de uma verdade maior,
né? Uma verdade que ela a gente enxerga para algo, aquilo parece ser, mas não é. Existe uma verdade muito maior e às vezes muito mais bela do que realmente a gente está vendo e compreendendo a partir dela. Eu acho que cada um, a partir estudando para o Enem, nas nossas vidas, a gente tem que buscar sempre sair da caverna, sair dessas limitações das nossas, dos nossos sentidos, sair dessa prisão que cada vez mais o celular e toda a nossa sociedade nos coloca e buscar o conhecimento que é verdade. E aqui se mostra para mim a verdadeira importância da filosofia, que é o pensar fora da caverna, é o sair da caverna, sair daquele pensamento comum e buscar a verdade, né? É isso, professor, eu acho lindo, lindo, lindo esse texto. Se alguém já notou, e aí vamos explanar um pouquinho mais, né? Bem colocado em tudo, Pedro, né? Essas sombras na parede, ele é o nosso mundo sensível, é até onde o nosso sentido alcança, né? Nossa visão, nosso tato, nossa percepção. E quando ele rompe as correntes e consegue ver um mundo maior, seria, digamos, esse sentido de romper seria o pensar, né? Usar a racionalidade, tu consegue enxergar além, tu consegue usar, e daí tu sai daquele local e vislumbra um mundo novo, né? Tem um filme chamado Quarto de Jack, que é uma situação, não quero dar spoilers, mas a situação é que a mãe torna o garoto meio preso dentro de casa, ele só conhece o quarto dele, e para ele aquela televisão, ele tem uma televisão no quadro, é uma televisão um cubo mágico, né? Porque ele não conhece nada além daquilo. E o cubo mágico apresenta para ele várias coisas, e ele acredita na televisão. E quando ele consegue sair do quarto e ver o mundo em si, né? Ou o mundo que ele tem ali fora, ele entende um pouco mais da realidade, e daí ele descobre, ele usa a razão para entender as outras coisas. Eu não quero dar spoiler, não quero contar o filme, mas é um filme maravilhoso, né? Apesar de tudo, como reflexão, tá? E um outro ponto que eu gostaria de trazer, e daí não usando esse extremo, porque ali existem pessoas más, essa questão do quarto de Jack, há pouco tempo atrás, se vocês buscarem, tinha uma avó que prendia uma criança, até outro professor, eu vi um vídeo do outro professor explanando sobre isso, foi atrás, é verdade. Uma avó prendia uma criança com os cachorros dentro de casa, quando a criança saiu para a rua, finalmente, ela até rosnava. Isso é um absurdo, né? Mas existem pessoas ruins no mundo, né? Existem mesmo. O Facebook faz isso hoje com vocês, tá? Por exemplo, o Facebook, o algoritmo dele, quanto mais vocês curtem algo, seja a predileção de vocês por alguma coisa, mais ele vai entender que vocês querem receber informações sobre aquilo. Qual é o problema disso? Vocês nunca vão receber informações contrárias àquilo. Não sei se eu me fiz entender, mas vamos colocar dessa forma. Gosto do político A. Político A é Joãozinho, tá? Eu penso como Joãozinho, acho que o Joãozinho me representa. Começo a seguir o Joãozinho e grupos que apoiam o Joãozinho. E acho que o José é um idiota, porque o José pensa diferente de mim, e eu repudio tudo que o José faz. Quanto mais coisas eu começo a ver do Joãozinho, que eu gosto, e quanto mais coisas eu começo a repudiar do José, ou seja, bloquear, deixar de ver, deixar de seguir, bloquear, menos irei ver do José e mais irei ver do João. Tem um documentário chamado... Exatamente. Tem um documentário chamado Dilema das Redes, tá? Que fala bem sobre isso, tá? Que é excelente, vocês deveriam assistir. E isso é uma manipulação, tá? Que as mídias vão fazer em vocês, e é uma representação desse mito da caverna. Porque vocês acabam ficando presos, sejam em grupos de WhatsApp daquilo que corroboram a opinião de vocês, e nunca as contrariam, né? E vocês começam a ver só esse tipo de informação, e nada que contradiga. Então vocês acabam entrando na caverna. E se alguém de fora dessa caverna trouxer algo diferente e mostrar para vocês essa realidade, vocês vão dizer que aquela pessoa é mentirosa, vocês vão ser agressivas e não vão acreditar, né, naquela pessoa. Isso é um comportamento, infelizmente, né, de muitas pessoas.
tá? Professor Pedro, se quiser colocar alguma coisa. Partindo dessa colocação, professor, um livro que eu também gostaria de indicar, principalmente para quem está fazendo Enem agora, As 21 Lições para o Século XXI. Por quê? Porque ele apresenta várias perspectivas do futuro da humanidade ao longo deste século, que ele coloca como os desafios. Aí tem o tecnológico, o político, da verdade e outros lá. Mas o grande ponto é o quanto, né, entre aspas, essas cavernas, o quanto essas manipulações de dados elas podem influenciar na democracia, na atual sociedade liberal, a ponto de excluir, a manipular de tal forma, por causa que está tendo um desenvolvimento, aí é uma outra conversa de tecnologia, de inteligência artificial, de substituição das pessoas por sistemas, onde vai chegar a um desemprego maior e pessoas que não serão, não é mais um exército industrial de reserva, e sim pessoas que simplesmente não interessam a ordem econômica e ordem de governo maior, e o quanto é importante a gente romper das nossas cavernas para nós não ficarmos refém dessa, que dizem que é o novo petróleo, que são os dados, né, que eles são usados contra nós mesmos, né, e de quem são, e aí a discussão parte para quem é o dono dos dados, as empresas que manipulam, os governantes que também talvez usariam para se perpetuar no poder, né, podendo chegar até um estado tirânico, ou nós, que somos realmente fornecedores dos dados, porque cada vez mais a gente está sendo aprisionado na caverna pelo celular, pelo computador. O meu relógio, ele tem o meu batimento cardíaco, ele Sim. mede a minha pressão, ele vê como é que está o meu oxímetro. Então, cada vez mais a gente está sendo aprisionado. Um pouco o teu médico vai te ligar e vai te falar que tu está com problema, né, Pedro? Mas o livro trata isso, professor. Ele trata do médico controlar e daqui a pouco tu não aceitar o que o algoritmo te prescreve, o teu seguro de saúde vai te excluir do seguro de vida. Exato. Ou vai aumentar, né? Vai aumentar. Antes de tu entrar nesse grupo, né? Comprar o produto deles, eles vão saber o quanto te cobrar já, né? Sim, porque eles sabem os teus problemas já. E o algoritmo, ele tem uma capacidade de resolver, de fazer uma análise muito melhor que qualquer ser humano. Isso é perigoso também. Aí é uma coisa que... Esse livro é fantástico. Esse livro é muito bom. Vale a pena dar uma lida. Pessoal, na última página lá do PDF, sempre tem dicas, tá? Do Parabólica ali, aqui do Parabólica, eu gosto muito do canal dele. Tem um videozinho do YouTube da Caverna do Platão, que é sensacional, quem puder assistir, vale a pena. Tem a apostila lá no Drive do Me Salva, das páginas 28 e 29, fala do Platão, e tem a nossa apostila também lá no Drive, bonitinho, organizada, assim como o material que o professor Pedro disponibilizou. Foi um prazer e uma boa noite, professor Pedro, muito obrigado, né, por tudo também. Eu que agradeço e peço desculpa. Sempre funciona a minha câmera, mas agora não funcionou, professor. Desculpa aos colegas todos e ao professor. Então tá, pessoal. Boa noite. Até a próxima aula. Um abraço. Um abraço.